Olá, meu irmão, minha irmã. Mais uma vez começa o programa Voz da Igreja. Voz da Igreja no tempo da Páscoa. Obrigado por estar conosco mais uma vez neste horário, neste canal. Tendo celebrado o Tríduo Pascal da paixão, morte e ressurreição do Senhor, nós agora vamos com Ele, saboreando o tempo novo, a presença nova do Senhor Jesus no meio de nós. Vamos então beber da fonte bendita da Palavra de Deus contida na Sagrada Escritura. Vamos tomar o texto do Evangelho deste segundo domingo da Páscoa, também conhecido como domingo na oitava da Páscoa, e ainda domingo da Divina Misericórdia. Vamos tomar então, para este nosso primeiro bloco, bebendo da fonte, o texto de João. João capítulo 20, versículos 19 a 31. Ao entardecer daquele dia, o primeiro da semana, os discípulos estavam reunidos com as portas trancadas por medo dos judeus. Jesus entrou e pôs-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Dito isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos então se alegraram por verem o Senhor. Jesus disse de novo: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, eu também vos envio." Dito isso, Jesus soprou sobre eles e falou: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os retiverdes, eles lhes serão retidos." Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe: "Nós vimos o Senhor." Tomé, porém, disse: "Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, se eu não puser a mão no seu lado, não acreditarei." 8 dias depois, os discípulos encontravam-se reunidos na casa, e Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Depois Jesus disse a Tomé: "Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas crê." Tomé respondeu: "Meu Senhor e meu Deus." Jesus lhe disse: "Porque me viste, creste? Felizes os que não viram e creram." Jesus fez diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida no seu nome. Meu irmão, minha irmã, este então é o texto que nós vamos ler neste segundo domingo da Páscoa, domingo da Divina Misericórdia. Estamos aqui neste belo texto de São João, ainda no dia da ressurreição, no entardecer daquele dia, naquela noite em cujo alvorecer Madalena, ainda no escuro, fora ao túmulo. Aquele dia
A noite é o dia em que o Senhor ressuscitado visita os seus discípulos pela primeira vez. Aqui, nesse texto que nós ouvimos, segundo o quarto evangelho, vamos percebendo que a presença nova do Senhor Jesus, vencedor da morte, não mais presente no túmulo, mas vivo, essa presença nova tem também as suas propriedades novas. Estando fechadas as portas, Jesus entrou. O corpo novo do Senhor Jesus, o corpo glorioso, o corpo ressuscitado, pode entrar e sair com as portas fechadas. Pode aparecer e desaparecer. E aqui é importante nós exatamente estarmos atentos a isso. Não se trata de um levantamento ou de uma reanimação, como acontecera com a filha de Jairo, com o filho da viúva de Naim, ou com o próprio Lázaro. Aqui se trata de uma outra situação. Aquelas 3 chamadas ressurreições, que seriam certamente mais reanimações, são sinais do que agora acontece com Jesus. Jesus, que ao longo do seu ministério mostrou poder sobre a morte, é Jesus que agora recebe do Pai o novo jeito de ser e de estar presente. O túmulo vazio inaugura uma nova forma de presença, uma nova forma de ser. É Jesus que, ressuscitado com seu corpo glorioso e novo, que então entra e se põe no meio deles e pode então desejar-lhes e oferecer a eles o que ele tinha prometido lá ainda no contexto da ceia. Ele iria, mas daria a sua paz. Ele voltaria para o Pai, mas deixaria a sua paz. Não a paz como o mundo a dá, mas uma paz que só ele sabe dar. É assim que o ressuscitado saúda aquela pequena comunidade. A paz esteja convosco. Foi assim nessa primeira aparição, como também na segunda, onde estava também agora o apóstolo Tomé. Mas é importante aqui, e queria frisar isto, que não é Tomé quem põe as condições para crer. Como se Jesus tivesse atendido uma demanda ou uma condição que Tomé põe de pôr a mão aqui ou de tocar o lado. Não é Tomé quem põe estas condições para crer. É importante recordar que quando Jesus aparece na primeira vez, Jesus mostra as mãos e o lado. As mãos e o lado, portanto, os sinais dos transpassamentos, mãos, pés, o lado, são os sinais que o ressuscitado leva consigo. O Senhor, vencedor da morte, leva consigo para a sua eternidade, para junto de Deus, o Pai, os sinais da encarnação, os sinais do mistério pascal. É Jesus quem faz questão de se mostrar assim. Jesus mostra, digamos, a sua carteira de identidade. A carteira de identidade são as mãos e o lado. E Jesus faz questão de novo, mostrar isso a Tomé, que certamente, quando recebeu o anúncio dos outros de que Jesus estivera com eles e lhes mostrara estes sinais, Tomé faz questão, então, de reafirmar esses sinais como os sinais pelos quais ele poderá crer. É importante frisar, portanto, que o ressuscitado leva consigo as marcas do crucificado. É este que nós temos que anunciar. Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Nós não vimos a crucificação, nós não vimos os sinais da paixão que permaneceram no ressuscitado, mas nós cremos naqueles que viram na primeira hora, na segunda hora, e aqui eu penso em Tomé, e nesta hora, aqui eu penso em nós,
os que viram lá, os que viram cá pelo testemunho dos que viram primeiro, nós cremos. Nós cremos que o ressuscitado é aquele que passara pela condenação, pela crucificação, pela morte. É este que agora está vivo no meio de nós. E este crucificado, ressuscitado, dá a sua paz, sopra o seu Espírito e nos envia também em missão. Recebei o Espírito, a quem perdoardes os pecados serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles serão retidos. Para dizer, meu irmão, minha irmã, que o caminho novo, inaugurado pelo ressuscitado, esse caminho supõe a dinâmica permanente do perdão. Perdoar significa reconhecer que nós podemos e devemos recomeçar sempre. Nós não estamos num ato só ou no último ato. O perdão põe a dinâmica da morte e do levantamento, da queda e do soerguimento. E nós vamos precisar sempre disto. E é no poder do ressuscitado que nós perdoamos. É no poder do ressuscitado que nós apostamos na possibilidade de começar de novo, de oferecer uma nova oportunidade, como Jesus fez com tantos ao longo do Evangelho. Perdoar e remeter ao caminho sem repetir o pecado, sem continuar na mesma história. Esse é o caminho que se abre a nós a partir da ressurreição. Nele somos redimidos de nossos pecados. Ele nos perdoa sempre e nos envia como missionários, administradores, vivenciadores da misericórdia, de modo que na dinâmica do perdão nós possamos sempre avançar, deixando para trás a história errada, a história que eu fiz, que você fez, e que na dinâmica do perdão que circula entre nós, nós conseguimos levantar-nos, olhar adiante, deixar para trás a vida velha e avançar na direção do Senhor Jesus, que perdoa sempre. E é por isso que nos capacita para sempre recomeçar a partir da experiência do perdão. Vamos com o Senhor, saboreando a sua misericórdia e distribuindo entre nós a mesma misericórdia, para que na dinâmica do perdão recebido e dado, possamos avançar no testemunho do ressuscitado. Bebemos da fonte. Olá, meu irmão, minha irmã, estou precisando da sua ajuda para que juntos possamos zelar pelas vidas dos idosos que estão lá no nosso lar dos idosos. Precisamos da sua ajuda para manter aquela casa. A sua pequena contribuição mensal, fazendo-se amigo do lar, vai nos ajudar a comprar medicamentos, comida, material de higiene, material de secretaria, pagar a folha de funcionários, também aquilo que diz respeito aos gastos mensais daquela casa. Você pode ser, portanto, um amigo do nosso lar dos idosos. Aqui no telefone que está na tela, você pode então ter mais informações de como nos ajudar nessa obra de cuidado da vida. Ajude-nos, é o nosso pedido. Obrigado pelo seu sim. No coração deste tempo, estamos no tempo do coração da igreja. O coração da igreja é o mistério pascal do Senhor Jesus. Estamos agora neste longo tempo pascal. Serão 6 domingos, mais o domingo da ascensão do Senhor. E esse tempo bendito, essas 7 semanas, vão nos colocar diante da festa de Pentecostes, para recebermos também o Espírito, aquele que Jesus soprara sobre os discípulos no texto que nós ouvimos no primeiro bloco. Recebei o
o Espírito Santo, como o Pai me enviou, também eu vos envio. Esse Espírito estamos no caminho para recebê-lo, então, na festa de Pentecostes. Nestas 7 semanas, nós vamos, então, percebendo que o Senhor Jesus está vivo. Visitando os textos das liturgias destes próximos domingos, e haveremos de fazer isso aqui no nosso programa, vamos percebendo onde o Senhor Jesus está presente. O túmulo está vazio, ele não está mais no túmulo. Onde está então? Vamos poder responder a essa pergunta ao longo do caminho pascal. Por isso, meu irmão, minha irmã, este é um tempo bendito, um tempo fecundo. Neste domingo que estamos celebrando, o domingo que encerra a 8ª da Páscoa, é também o que nós chamamos Domingo da Divina Misericórdia. É uma festa instituída por São João Paulo II, a partir, do olhar, da devoção, das revelações de Santa Faustina, que São João Paulo II não só reconheceu, mas também estimulou na vida e na devoção da Igreja. É a partir aí desta tradição que se cria também ao redor do legado espiritual de Santa Faustina, que São João Paulo II pensou e instituiu o Domingo da Divina Misericórdia. E é isso mesmo, como nós ouvimos no Evangelho. O ressuscitado nos torna receptores e, ao mesmo tempo, administradores do perdão. E aqui, certamente, esse ministério cabe, por primeiro, à Igreja, aos ministros da Igreja, que somos os ministros ordenados, encarregados de, em nome de Deus, oferecer sempre a todos o perdão e a misericórdia. Mas esse dom que recebemos de Deus, a misericórdia, o perdão, precisamos também receber e dar, de modo que toda a igreja, todo discípulo se torna recebedor deste dom e, ao mesmo tempo, doador dele, administrador dele. Damos o que recebemos. Recebemos misericórdia, damos misericórdia, porque a dinâmica da misericórdia dá a paz, gera paz. Não há paz sem perdão, não há paz sem misericórdia. A paz se instala quando se perdoam os erros. A paz se instala quando, de fato, deixamos para trás a vida errada, negativa, da qual alguém quer sair. E sai experimentando a misericórdia e, levantando-se, avança para fazer melhor, para fazer diferente, para fazer segundo Cristo. Então, neste Domingo da Divina Misericórdia, nós somos chamados a essa experiência maravilhosa da misericórdia, que põe ordem na nossa história de pecado e de fraqueza. A misericórdia não é um consentimento de Deus para os meus pecados, absolutamente. A misericórdia é o remédio que sana, que destrói, que aniquila o meu pecado e me capacita, portanto, para ir adiante. Vai e não peques mais. Essa palavra que Jesus diz à adúltera e que disse para outros tantos ao longo do seu caminho e do seu ministério, é a palavra que devolve a ordem que o pecado tirou. O pecado nos estraga, nos humilha, nos tira do caminho, nos derruba, e a experiência da misericórdia, de fato, nos põe de pé e nos capacita para não olhar para trás, não olhar para a vida nova, mas a partir de Cristo, que eu acolho pela fé, sou chamado, portanto, a ir com Ele, a fazer a vida dEle, a viver a vida dEle, e aí vou experimentando o caminho cotidiano da conversão, o caminho cotidiano da paz interior de quem está fazendo a coisa certa e da paz exterior, que é o resultado de quem está no caminho certo. Por isso, neste Domingo da Divina Misericórdia, somos chamados, portanto, meu irmão, minha irmã,
a usufruir deste trono de graça que é a cruz. E recebendo daquele que venceu a morte o dom da sua misericórdia, o dom do seu perdão, podemos e devemos administrar isto entre nós para que possamos também crescer sempre mais na altura e na estatura de Cristo, convertendo-nos a Ele, deixando para trás a vida velha, o homem velho e nos abrindo, portanto, a condição nova de quem é do alto, de quem ressuscitou, de quem busca as coisas do alto, de quem olha para frente, tendo como meta o próprio Senhor Jesus. Vamos então, ao longo desse caminho pascal, nos 7 domingos que teremos adiante, vamos então percebendo que o Senhor Jesus continua no meio de nós. Vamos visitar textos, sejam textos que nos colocam nos eventos pós-pascais, como será o próximo domingo, continuando o texto que lemos hoje ainda neste Evangelho de João, mas também outros textos de outros evangelistas que nos colocam diante de Jesus, na sua condição nova, ou ainda no seu ministério e nos apontando aquilo que Ele quer de nós no caminho do seguimento. Não deixemos então de celebrar a Eucaristia. Este tempo, repito, é um tempo forte, é um tempo bendito, é um tempo de nós buscarmos a Eucaristia como o lugar privilegiado onde o Senhor Jesus se revela e se dá. O mais importante, portanto, é nós não deixarmos de saborear esta presença nova. Somos chamados a olhar para o túmulo vazio, como fizera o discípulo amado lá no domingo da ressurreição, olhar para o túmulo vazio e crer. Ele viu e creu, disse João no seu evangelho no domingo da Páscoa. O túmulo vazio para nós é um sinal que nós somos chamados a ler e a interpretar. O evangelho deste domingo, que nós lemos no primeiro bloco, terminou assim: Jesus realizou muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais nele a vida. Então, somos chamados também a olhar o sinal do túmulo vazio, como outros tantos que acompanham o quarto evangelho, chamado também o livro dos sinais. Olhando para esses sinais e olhando para o grande e definitivo sinal, que é o túmulo vazio, nós somos chamados então a, como discípulo amado, concluir a partir da fé. Ele não está aqui porque ressuscitou. Ele viu e creu. Não há provas da ressurreição. Não há nada que me possa dizer ou dizer a você que por causa disto, então Jesus ressuscitou. Não. Somos chamados a ver o túmulo vazio, somos chamados a acolher o testemunho dos primeiros que estiveram com o Senhor e passaram de uma sala de portas e janelas fechadas para uma presença missionária no meio do mundo. Somos chamados a olhar uma longa e fecunda história da igreja, com as suas mazelas e fraquezas, mas também com o seu belo testemunho de cuidado da vida, de anúncio do Senhor Jesus, de conversão. Somos chamados a olhar o grande bem que pela fé se faz desde a primeira hora da história do cristianismo. Aqui são sinais que nós olhamos e interpretamos como sinais que asseguram que o Senhor Jesus está no meio de nós, está no coração daqueles que creem, daqueles que conseguiram olhar para Ele e percebê-lo vivo, vitorioso. Não viram, mas creram.
creram naqueles que viram na primeira hora, anunciaram e de lá para cá cremos e passamos adiante o que o Senhor nos anunciou e o que Ele nos mandou observar e ensinar aos irmãos. Este é o belo testemunho da fé que vamos dando até que o Senhor Jesus volte. Desejo a você, meu irmão, minha irmã, um caminho pascal fecundo, onde poderemos beber, tanto nós que já estamos no caminho, como aqueles que foram batizados na vigília pascal, onde nós poderemos beber da força do ressuscitado que age em nós e nos torna sempre mais e pouco a pouco semelhantes a Ele. No coração deste tempo. Às vezes, tudo que uma criança precisa para superar uma tempestade em sua vida familiar é encontrar um lar provisório. Uma família que a acolha por um tempo, enquanto sua própria família se reestrutura para recebê-la de novo. Essa é a proposta do Serviço Família Acolhedora. Transformar as dificuldades de hoje em possibilidades de futuro. Serviço Família Acolhedora. A tempestade passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Olá, meu irmão, minha irmã. Estou precisando da sua ajuda para que juntos possamos zelar pelas vidas dos idosos que estão lá no nosso lar dos idosos. Precisamos da sua ajuda para manter aquela casa. A sua pequena contribuição mensal, fazendo-se amigo do lar, vai nos ajudar a comprar medicamentos, comida, material de higiene, material de secretaria, pagar a folha de funcionários, também aquilo que diz respeito aos gastos mensais daquela casa. Você pode ser, portanto, um amigo do nosso lar dos idosos. Aqui no telefone que está na tela, você pode então ter mais informações de como nos ajudar nessa obra de cuidado da vida. Ajude-nos, é o nosso pedido. Obrigado pelo seu sim. Na tradição da igreja há muitas e belas orações que brotaram de corações profundamente tocados pela presença do ressuscitado. Partilho com você, meu irmão, minha irmã, uma oração de Santa Faustina ao coração misericordioso de Jesus. Com ela, rezemos também pedindo a Jesus misericordioso que não só tenha misericórdia de nós, mas também nos ajude a ser misericordiosos com os irmãos no dia a dia da nossa vida. Ajudai-me, Senhor, para que os meus olhos sejam misericordiosos, de modo que eu jamais suspeite nem julgue as pessoas pela aparência externa, mas perceba a beleza interior dos outros e possa ajudá-los. Ajudai-me, Senhor, para que os meus ouvidos sejam misericordiosos, de modo que eu esteja atento às necessidades dos meus irmãos e não me permitais permanecer indiferente diante de suas dores e lágrimas. Ajudai-me, Senhor, para que a minha língua seja misericordiosa, de modo que eu nunca fale mal dos meus irmãos, que eu tenha para cada um deles uma palavra de conforto e de perdão. Ajudai-me, Senhor, para que as minhas mãos sejam misericordiosas e transbordantes de boas obras. Nem se cansem jamais de fazer o bem aos outros, enquanto aceite para mim as tarefas mais difíceis e penosas. Ajudai-me, Senhor, para que sejam misericordiosos também os meus pés, para que levem sem cansaço ajuda aos meus irmãos,
vencendo a fadiga e o cansaço. O meu repouso esteja no serviço ao próximo. Ajudai-me, Senhor, para que o meu coração seja misericordioso e se torne sensível a todos os sofrimentos do próximo. Ninguém recebe uma recusa do meu coração. Que ninguém receba uma recusa do meu coração. Que eu conviva sinceramente, mesmo com aqueles que abusam de minha bondade. Quanto a mim, me encerro no coração misericordiosíssimo de Jesus, silenciando aos outros o quanto tenho que sofrer. Vós mesmo mandais que eu me exercite em 3 graus da misericórdia. Primeiro, ato de misericórdia, de qualquer gênero que seja. Segundo, palavra de misericórdia. Se não puder com a ação, então com a palavra. Terceiro, oração. Se não puder demonstrar a misericórdia com a ação, nem com a palavra, sempre a posso com a oração. A minha oração pode atingir até onde não posso estar fisicamente. Ó meu Jesus, transformai-me em vós, porque vós tudo podeis. Amém. Na tradição da Igreja. Educar para a vida. Formar homens e mulheres para a plenitude. Uma educação católica. Lembro-me bem, quando era criança, da importância de minha família em toda a minha educação. Aprendi que a fé e a razão, o conhecimento, são bases que se complementam para se formar um ser humano íntegro. Valores e virtudes fundamentais para ser quem eu sou e sempre agir com coração e alma para alcançar os objetivos mais altos. Hoje, na formação de meus filhos, compreendo que educar é, sobretudo, uma obra de amor. Colégio Magnífica. Educar para a plenitude. Pré-matrículas abertas.